Marcos capítulo 16, versículo 13 nos diz: E indo estes, anunciaram-no aos 11, mas ainda não creram. Os discípulos estavam com dor, com medo, com dúvida, e ainda tinha a perseguição que eles estavam sofrendo. Mas será que existe algum pequeno pensamento na vida desses homens dos saduceus? Pois os saduceus, eles negavam a vida após a morte. Segundo os saduceus, por não encontrar apoio na Torá, negava a ressurreição do corpo e a imortalidade da alma e a existência de anjos. Mas o interessante é que a Torá relata sobre anjos, relata sobre a aparição de anjos. Jesus relatou várias vezes para os seus discípulos e apóstolos o que ia acontecer com ele, que ele ia ser crucificado, mas que ele ia ressuscitar. Várias vezes, Marcos 8,31, Marcos 8,31 diz, e começou a ensiná-los que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos e os principais dos sacerdotes, e pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. O mais impressionante, tinha o testemunho das mulheres, tinha o testemunho de mais outros discípulos. Esquecer por um instante é normal, agora não crer é outra coisa, pois foram ensinados várias vezes. Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, valida o testemunho de 2 ou 3 pessoas. E o próprio Jesus diz em João 8, no versículo 13, ele fala: está igualmente escrito na vossa lei que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Um momento de dor, de sofrimento, pode levar a um pequeno momento de fraqueza e de falta de crer. O Senhor Jesus sempre passou por essa dificuldade, sempre enfrentou esse problema. Em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, não podia fazer-lhe obras maravilhosas, somente curou alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. Versículo 6, estava admirado da incredulidade deles. Então são pessoas que tinham pouco acesso às escrituras e ouviam pouco. O mestre encontrou incredulidade nas pessoas que conviveram, pessoas que estavam com ele no período do seu ministério. Marcos capítulo 16, versículo 14, o Senhor Jesus diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto já ressuscitado. Marcos não tem muitos detalhes da aparição de Jesus depois de ressuscitado, mas Lucas diz, Lucas 24, versículo 39 e 40, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vedes, pois o espírito não tem carne nem ossos, como verdes que eu tenho. O Messias prometido está vivo e com o corpo glorificado. Deu a certeza da verdadeira vida para os seus discípulos e para todos que o seguir. Não tem problema o homem não crer por um momento. O problema é não crer por muito tempo. Pois o ser humano, crendo ou não, vai ouvir do Senhor Jesus Cristo esta palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e toda a terra se lamentarão sobre o sofrimento que vai acontecer. Jesus, ele está dizendo, todos vão se lamentar. Jesus, ele ressuscitou.
Jesus, ele deu a vida e ele chega para os seus discípulos. Foram homens que iriam continuar a obra do Senhor. E o próprio João diz, 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabendo que quando ele vier se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Jesus ressuscitou, encontrou dificuldade com seus discípulos, mas Jesus, ele relata para você, ele diz para você, ele fala para você que você deve crer. Você tem a oportunidade agora de crer neste Senhor Jesus. Os discípulos, eles tiveram momentos de dúvidas, mas foram homens escolhidos para fazer a obra. Homens que mais tarde confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus ressuscitou.